João, capítulo 19. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura, e chegando-se a ele, diziam: Salve, Rei dos Judeus! E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu estou trazendo a vocês, para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o! Mas Pilatos respondeu: Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: Temos uma lei, e, de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: De onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: Não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: Mata, mata. Crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim que esse homem se dizia Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Dividiram as minhas roupas entre si, e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: Aí está o seu filho. E ao discípulo: Aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: Está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito. Esse era o dia da preparação, e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Por não quererem que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que ordenasse que lhes quebrassem as pernas e os corpos fossem retirados. Vieram, então, os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, percebendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso,
Um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado, e como diz a Escritura noutro lugar, olharão para aquele que traspassaram. Depois disso José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, juntamente com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim, um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação para os judeus e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali.